Olha o seu programa de volta aí na sua televisão. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente nessa tarde. A gente está conversando hoje sobre as bebidas energéticas. E olha, em certos países europeus, como a França, Dinamarca e Noruega, é proibida a comercialização de bebidas energéticas. Embora o consumo não seja proibido, o mesmo não se passa com a comercialização, à exceção das farmácias, que podem vender esse líquido a quem apresente uma receita médica. E aí estou recebendo aqui a Adriana Boganha, que é nutricionista. Isso. Adriana, nesses países europeus aqui onde existe essa possibilidade das farmácias venderem, não nos mercados e padarias, assim como no Brasil, mas existe alguma razão médica para que se use os energéticos? Sim, no caso, quando a pessoa está fadigada, ela pode usar em uma dose moderada e mesmo assim tem que passar com um profissional da área para explicar como deve ser ingerido. Só que nós temos alimentos que têm o mesmo papel desses energéticos. Eu vou até aproveitar que você tocou nesse assunto, porque tem uma pergunta aqui, olha, deixa eu achar. É a pergunta da Aline Patrícia. Aline, tudo bem com você? Obrigado pela pergunta. Ela diz o seguinte, olha, faz um mês que fiz a retirada total da tireoide devido a um câncer maligno que foi encontrado. Ainda não iniciou o tratamento de reposição hormonal, porém ela está se sentindo muito cansada, com muito sono. E ela só vai passar em consulta daqui uns 20 dias mais ou menos. Existe algo que ela pode tomar para que ela tenha mais disposição até o início dessa reposição hormonal? Sim, então eu sou a favor dos alimentos naturais. E não os energéticos. Isso, porque tem a mesma função. Porque ingerir um alimento artificial se nós conseguimos através dos alimentos naturais. Uhum. Então, com uma ingestão diária de frutas e verduras, que são os nossos antioxidantes, que tem esse papel também de dar disposição para a pessoa. Então, consumo diário de frutas, verduras, os alimentos, os cereais integrais, as sementes oleaginosas. Então, elas têm essa função de proporcionar mais energia ao corpo e aumentar e melhorar o desempenho tanto mental quanto físico da pessoa. Então, tem uma outra pergunta. Olá, é o Renato Lima. Olá, boa tarde, sou professor de musculação e todo dia tem perguntas sobre isso. Sempre recomendo uma boa alimentação e descanso na hora certa para um bom rendimento no treino. Acredito que esses dois fatores são uma excelente fonte de energia saudável. Sim. Ótimo, um excelente exemplo aqui do Renato Lima. Agora, não é o que a gente vê quando a gente entra numa academia, né? Não. Até porque a maioria das pessoas, elas fazem o treino depois saem do trabalho. Uhum. Então, chegam cansados, muito provavelmente não tiveram uma alimentação adequada desde que acordaram. Então, chegam, realmente, não vão ter energia, não vão ter disposição para um treino, então eles acabam apelando para os energéticos que dão energia rápida. Uhum. Entra rapidamente na corrente sanguínea, por quê também? São ricos em açúcar. A maioria dos energéticos são ricos em açúcar. Aí também tem um outro problema. Pois é, porque aí vai engordar, né? Isso. Então, e outra coisa, quando você ingere qualquer doce, ou no caso dos energéticos tem bastante açúcar, o pico de glicemia é muito alto e depois a exaustão é até pior do que quando a pessoa estava. Uhum. Devido a esse pico de glicemia mesmo. Que bebida é essa que as pessoas usam na academia? Também um energético? Porque é diferente, não é esse energético da balada, né? Mas eu sei que ele é muito rico em cafeína. Isso. Esse energético que eles tomam em academia, que tem até alguns casos que os nutricionistas também passam para a pessoa que vai procurar, geralmente são feitos de carboidratos simples, que é a maltodextrina ou a dextrose. Nesse caso... para dar pique no treino. Para dar pique. Nesse caso, conversado e se passar de 1 hora de treino, onde a pessoa já não vai ter estoque de glicogênio, que é a energia que ela precisa para desenvolver a atividade física, aí sim, já pode prescrever numa concentração para aquela pessoa. Mas aí tem que ser uma conversa com o profissional, uma prescrição. Com certeza. Mas eu acredito que a receita do Renato aí de uma boa alimentação e o sono... descanso tá perfeito. São aliados aí.
Parabéns para o Renato, né, por ter... Muito legal. Legal. Olha, a gente está falando então hoje sobre os energéticos. Por favor, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. A gente está aqui para te ajudar e para responder. facebook.com/seuprograma e tem também o nosso Twitter, o @seuprograma. Você pode conversar com a gente e tirar todas as suas dúvidas. Esse uso da bebida energética é algo que pode ser viciante? Sim. Como eu falei, ele tem uma quantidade muito grande de cafeína. Se o café é viciante... Se o café é viciante e esse energético tem 3 vezes mais a cafeína do que o café, então ele pode viciar sim. Essa é a nossa preocupação. Tem pessoas que já não conseguem passar o dia sem tomar 2, às vezes 3 latinhas do energético. E para o nosso metabolismo? Pode acontecer alguma coisa com o nosso metabolismo por conta do uso excessivo disso? Pode. Então, o que acontece? A pessoa pode ficar com pressão alta, porque mexe muito com a pressão arterial, atrapalha também a tranquilidade, a pessoa fica irritada demais. Aumenta a irritabilidade. Isso a longo prazo mais, né? Mas a curto prazo também acelera o batimento cardíaco, né? Então, tem alguns relatos de alguns estudos que, se tomado em demasia, pode levar também à morte. Então, até arritmia e a pessoa pode levar também à morte. Então, é sério, tem que tomar cuidado, né? Procura um profissional, se tem alguma dúvida, assim, é melhor procurar um profissional, porque tem pessoas que podem tomar, mas, né, se bem orientadas. É complicado, né, Adriana? Porque eu devo imaginar que muita gente vai lá no teu consultório e quer uma resposta rápida, né? Sim. Olha, eu não aguento mais, eu tenho muito sono. E aí resolve meu problema, o que eu posso fazer? Ou então, olha, eu preciso perder peso muito rápido. E as coisas não têm essa velocidade, né? Não é tão... Só que com a alimentação, nós vemos resultados muito rápidos, até porque o retorno do paciente, né, ele marca a consulta numa semana, na próxima já é o retorno. E eu passo algumas orientações em relação também aos alimentos para melhorar o desempenho e a disposição. E a resposta é muito rápida. É mesmo? Até porque nós somos o que nós comemos. Exatamente, já ouvi muito essa frase. Isso, então a resposta é muito rápida. Então, se colocar uma fonte de energia de boa qualidade, isso vai repercutir sim, né? Tanto no desempenho mental, físico. Então, é muito rápida a resposta. E a mudança de hábito é muito complicada, mas muito eficaz, né? Sim. Porque eu tô pensando aqui na pessoa, por exemplo, que precisa ter mais energia e tal e recorre aos energéticos. Mas o nosso corpo precisa descansar, né? Precisa. E aí o energético não vai deixar que ele descanse? Isso. Então, por isso que até comentei que existem alguns alimentos estimulantes. Então, o guaraná, alguns chás têm essa função de estimular, então não devem ser consumidos após as 19 horas. Essa é a dica. Tudo bem que tem gente que vai dormir meia-noite, 1h da manhã, né? Mas o ideal é não consumir alimentos estimulantes após as 19 horas, para não atrapalhar o sono. Eles são, sim, bons, mas depende do horário que é consumido. Agora, isso pode prejudicar grandemente o sono e pode se tornar uma coisa crônica? Essa é a minha dúvida. A gente só vai fazer uma paradinha para o intervalo, na volta a gente conversa sobre essa questão do sono e também aí a sua pergunta que está chegando para a gente via redes sociais. Mas será que isso pode se tornar um problema crônico e a gente vai ter que tratar dessa questão da insônia com medicação também, em cima do energético e vir aquela combinação química bombástica no nosso organismo? Intervalo rapidinho, a gente volta já com o seu programa.